Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é William Tonelli, sou bacharel em administração e trabalharei com vocês a disciplina de processos produtivos. Estou honrado em tê-los aqui no nosso curso técnico em administração do módulo 3. Esperamos de vocês muita dedicação, empenho, disciplina para estudarmos e pesquisarmos aspectos ligados às organizações. Essa disciplina está organizada de forma que estimule os cursistas a entenderem o processo produtivo, bem como contribuir para que você seja um profissional ainda mais qualificado. Nesse processo de aprendizado, procure sempre mais informações que possam ampliar a sua visão e compreensão, além de focar o estudo com muita disciplina. Para que consigamos consolidar todos esses conhecimentos, aproveitem bem as ferramentas que disponibilizamos para vocês, as videoaulas, o caderno didático, os fóruns e as atividades práticas. Prestem muita atenção nos conhecimentos e nas experiências que serão compartilhadas por todos os seus professores, tutores e colegas de curso, e utilize-os da melhor forma para o seu crescimento pessoal e profissional. Peço que em nossas aulas acompanhem na apostila, no caderno didático, os conteúdos apresentados e façam anotações se surgirem dúvidas. Depois, é só postar nos nossos fóruns de Tira Dúvida que todas serão respondidas. Lembrem-se que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. Vamos lá? Espero poder compartilhar todos esses conhecimentos tão importantes com vocês para uma vida pessoal e profissional de sucesso. Muito bem. Em nossa primeira aula, nós pudemos entender um pouco mais sobre os conceitos da administração da produção, da função produção nas organizações, dos modelos de processo de transformação e dos tipos de operação de produção. Já na segunda videoaula, nós buscamos aperfeiçoar esses conceitos, caracterizados pelas dimensões da produção, os papéis e a contribuição da função produção, bem como os objetivos da produção. A partir de agora, em nossa terceira videoaula, buscaremos entender como se dão as estratégias de produção e os tipos de processo produtivo existentes. Muito bem. A partir de agora, então, buscaremos entender os benefícios que uma organização pode ter ao planejar as suas atividades atuais e futuras, uma vez que a função produção entendeu o seu papel dentro do negócio como um todo e determinou os seus objetivos de desempenho, que definem a sua contribuição para a estratégia da empresa. Ela precisa agora formular um conjunto de princípios gerais que guiarão o seu processo de tomada de decisão. Antes de nós definirmos os conceitos de estratégia de produção, vamos definir o conceito de estratégia. Segundo o Slack Chambers, nenhuma organização pode planejar todos os aspectos de suas ações atuais ou futuras, mas todas as organizações podem se beneficiar de ter noção para onde estão se dirigindo e de como podem chegar lá. As empresas precisam de alguma direção estratégica. O mesmo se dá com a função produção, uma vez que a função produção vai entender o seu papel dentro desse contexto de negócio e determinar os objetivos de desempenho que definem a sua contribuição para a estratégia da empresa. Ela precisa formular um conjunto de princípios gerais que guiarão seu processo de tomada de decisão. Isso é, a estratégia de produção da empresa. Uma estratégia é mais do que uma mera tomada de decisão. Ela é o padrão global de decisões e ações que posicionam a organização em seu ambiente e tem o objetivo de fazê-la atingir os seus objetivos, principalmente de longo prazo. Ao definirmos estratégia como um padrão de decisões, estamos obtendo subsídios para discutir uma estratégia de produção, mesmo quando ela não está expressa, quando ela está definida. Ao observarmos o padrão geral das decisões, teremos uma indicação, um indicador do comportamento estratégico real daquela organização. Quando as empresas desenvolvem estratégias, elas precisam considerar dois conjuntos de questão, que são separados, mas contrapostos. O primeiro conjunto diz respeito ao que é conhecido como o conteúdo da estratégia. São as estratégias e ações específicas que se constituem no sujeito do processo decisório. Ou melhor, as questões, o que da estratégia. Os pontos sobre os quais as decisões são tomadas.
Já o segundo conjunto de questões está relacionado com o processo de como essas estratégias são determinadas pela empresa. O processo de estratégia governa os procedimentos e os modelos que são adotados para a tomada de decisões estratégicas. As questões agora são as questões do como, né, da estratégia. A estratégia de produção está ligada às escolhas, né, que uma empresa deve tomar e deve estar articulado com a estratégia geral da empresa. A empresa toma decisões que a levam a determinado conjunto de ações. E as decisões seguintes mostram o comprometimento de continuar naquela direção correta e escolhida. Qualquer mudança no padrão de decisão vai levar a mudanças na direção estratégica. Decisões estratégicas, então, significam um efeito abrangente na organização, a definição de posição da organização em seu ambiente e a aproximação da organização com seus objetivos de longo prazo. Como a gente viu, a estratégia pode ser entendida como um padrão global de decisões e ações que posicionam a organização em seu ambiente, tendo por objetivo fazê-la atingir os seus objetivos de longo prazo. Ao entendermos estratégia como tal definição, né, de padrão global de decisões, fica mais claro entender como identificar a participação da função produção nessa estratégia que está sendo definida. O conteúdo da estratégia de produção é, portanto, uma parte estratégica geral da empresa, mas algumas abordagens geram perspectivas que vão complementar ela. A estratégia da produção é um reflexo de cima para baixo do que o grupo ou negócio todo deseja fazer. A estratégia da produção é uma atividade de baixo para cima, quando as melhorias da produção acumuladas constroem essa estratégia. E essa estratégia da produção deve traduzir os requisitos de mercado em decisões de produção. A estratégia da produção ela deve explorar as capacidades dos recursos de produção. A abordagem da estratégia pela função produção deve levar em consideração, né, deve levar em conta os objetivos de desempenho, mas sob a perspectiva do que o mercado deseja, sendo este um grande influenciador das decisões operacionais. No slide 2, nós vamos analisar os fatores competitivos, né? Nós podemos perceber a partir desta imagem disponível no slide 2 que para cada fator competitivo que são valorizados para os clientes, existem objetivos de desempenho diferentes, objetivos de desempenho distintos, que devem servir de modelo para a excelência das organizações. Se os clientes querem os preços mais baixos, as organizações querem baixos custos de produção. Se os clientes desejam uma alta qualidade, o objetivo da organização é produzir com essa alta qualidade. Se os clientes valorizam entrega rápida, as empresas objetivam rapidez na entrega. Já se os clientes almejam uma ampla variedade de produtos, as organizações prezam pela flexibilidade do seu mix de produto. Se os clientes querem ou desejam alterar prazos e volumes, as empresas devem estar aptas e preparadas para ter uma maior flexibilidade desta entrega e na produção dos volumes desejados pelo mercado. Nenhuma operação produtiva que venha a falhar continuamente em servir o seu mercado, né, de forma adequada, tem chance de sobreviver a longo prazo. A não ser a compreensão dos requisitos do mercado pela administração da produção. Isso vai impossibilita garantir que a produção esteja atingindo o composto e o nível correto em seus objetivos de desempenho. Uma maneira de determinar a importância relativa dos fatores competitivos é de fazer uma diferenciação quanto à possibilidade de ganhar um pedido, né, que pode ser analisado por meio de alguns critérios. O primeiro critério é o critério ganhadores de pedido. São os que direta ou indiretamente ou significativamente contribuem para a realização de um negócio. Quanto maior for o desempenho da organização, nos critérios ganhadores de pedido, maior vai ser a probabilidade de ganhar outros pedidos, de conquistar outros clientes.
Um segundo critério é o critério de qualificadores. São aqueles que, se a organização tiver esses critérios, ela vai participar da negociação. Se não tiver, ela vai estar fora. Por exemplo, a certificação ISO 9000, que hoje é exigida por muitas, né, empresas concorrentes, muitas empresas nacionais ou multinacionais. Se a organização tem esta certificação, ela participa do processo, né? Ela está inserida no mercado. Se ela não tem, ela está fora deste processo. E por último, os critérios menos importantes são os que têm pouco impacto sobre os consumidores, não importando o nível de desempenho da produção em relação aos mesmos. Os concorrentes também aparecem como importante fator de influência nessas decisões estratégicas e acabam envolvendo as atividades de produção. Uma pizzaria delivery pode-se ver em apuros, né, se a Pizza Hut ou grandes conglomerados, grandes empresas nesse segmento, anunciar que vão, a partir de agora, entregar pizza na sua região mais rápido e mais barato do que as pizzas que você produz. Obrigatoriamente você terá de mudar a sua estratégia e se adaptar a esse novo contexto, dando enfoque à velocidade e aos custos, além de, obviamente, na qualidade do produto. Ou seja, as suas prioridades mudam. Assim sendo, mesmo que não exista qualquer mudança nas preferências de seus consumidores, uma organização pode ser obrigada a realizar um processo de mudança, né, de forma a competir, mudando assim suas prioridades, as prioridades que ele esperava, as prioridades dos seus objetivos de desempenho de produção. A associação do comportamento de concorrentes e consumidores, né, com o ciclo de vida dos produtos ou serviços mostra claramente a necessidade de adoção de diferentes estratégias para os diferentes estágios do ciclo de vida de um ou de outro produto. Finalmente, existe a possibilidade de estabelecer a estratégia a adotar na produção se baseando nos recursos que a empresa tem disponível. Tal visão significa que empresas com desempenho estratégico acima da média provavelmente irão conquistar ou terão conquistado sua vantagem competitiva sustentável devido às competências centrais, né, dos seus recursos de produção. Tais recursos levam as empresas a tomarem decisões estruturais e de infraestrutura. As decisões estruturais são as decisões que influenciam as atividades de projeto. E as decisões de infraestrutura são as que influenciam a força de trabalho e as atividades de planejamento, controle e melhoria daquela organização. Muito bem, no slide 3 nós estamos apresentando uma matriz de estratégia de produção. As duas últimas perspectivas em estratégia de produção são particularmente importantes. A maior parte desse debate, né, em organizações sobre estratégia de produção, principalmente, diz respeito à reconciliação da perspectiva de requisitos no mercado com a dos recursos de produção que as empresas têm disponíveis. Essas duas perspectivas juntaram-se para formar a matriz de estratégia de produção. Essa matriz ela enfatiza as inserções entre o que está sendo requerido pelo mercado e como a operação produtiva tenta alcançar isso por meio das escolhas que ela acaba fazendo em seu processo decisório e estratégico. Note então, na figura do slide 3, que nem todas as inserções estão preenchidas. Isso se dá porque nem todas as inserções são igualmente importantes. Algumas são particularmente críticas. E uma das tarefas-chave da estratégia de produção é decidir qual inserção merece atenção especial. Essa tarefa é tratada por modelos de processo de estratégia da produção. Nós podemos notar que os objetivos de qualidade, flexibilidade e custo estão ligados a decisões estruturais. E já os objetivos velocidade, confiabilidade estão ligados a decisões de infraestrutura. Dando sequência então ao nosso conteúdo, nós vimos os benefícios que uma organização pode ter ao planejar as suas ações atuais e futuras.
como o foco do nosso estudo está voltado para a função produção, nós trataremos então como ela pode formular um conjunto de princípios gerais que guiarão o processo de tomada de decisão. Sendo que isso se dá por meio do processo da estratégia de produção, que é um método utilizado para produzir decisões específicas de conteúdo. O processo da estratégia de produção refere-se aos procedimentos que são ou podem ser usados para formular as estratégias de produção que aquelas empresas ou que as empresas deveriam adotar. Existem muitos quadros, né, de referência que foram desenvolvidos para auxiliar nesse processo, mas os dois procedimentos mais conhecidos são a metodologia chamada metodologia Hill e o procedimento Platts-Gregory. Na opinião do autor Slack Chambers, a metodologia Hill é um procedimento que consiste de 5 passos. O passo 1 envolve um entendimento dos objetivos corporativos da organização, normalmente a longo prazo, de maneira que a eventual estratégia de produção possa ser vista em termos de sua contribuição para esses objetivos, tais como taxas de crescimento da empresa, lucratividade, fluxo de caixa, alavancagem financeira, entre outros. Já o passo 2 procura entender como a estratégia de marketing da organização tem sido desenvolvida para atingir os objetivos corporativos, identificando os mercados de produtos e serviços a que a estratégia de produção deve satisfazer, bem como identificar todas as características desses produtos e serviços como extensão, mix e volume, e que a produção será solicitada a fornecer os requisitos que estão ligados aos volumes, taxa de inovação, gama de produtos e serviços. O passo 3 deve avaliar como diferentes produtos irão qualificar, né, em seus respectivos mercados e como serão ganhadores de pedidos em relação aos seus competidores, aos seus concorrentes. A tarefa da estratégia de produção é fornecer melhor que as funções de produção de seus competidores. Ser melhor, né, ter uma função de produção melhor, mais competitiva. Os critérios que permitam que os produtos ganhem pedidos do mercado, chamados de fatores competitivos. O passo 3 está ligado ao preço, qualidade, velocidade, entrega e imagem da marca, projeto do produto ou do serviço também. O passo 4 estabelece o processo mais apropriado para que as empresas possam produzir esses produtos, ou seja, a escolha do processo produtivo correto. Tem como objetivo definir um conjunto de características estruturais da produção que sejam consistentes entre si e apropriadas à maneira que a empresa deseja competir. Ou seja, a produção deve escolher entre um número de alternativas de processo para produzir seus produtos, como tecnologias de processo, capacidade de estoque, capacidade de tamanhos, localização, entre outros. Por fim, o passo 5. Esse passo deve providenciar a infraestrutura necessária para suportar a produção desses produtos. Consiste de características não processuais dentro da produção. Abrange os procedimentos, sistemas, controles, estruturação do tamanho, estrutura organizacional, e outros aspectos, né, e outros que são envolvidos em aspectos não processuais da produção. Estão normalmente ligados à estrutura organizacional, sistema de pagamento, estruturação do trabalho e apoio funcional. É importante que nós entendamos também as definições de um outro procedimento, o Platts-Gregory, sendo que esse procedimento consiste de 3 passos. O passo 1 desenvolve um entendimento da posição de mercado. Isso é feito avaliando as oportunidades e ameaças dentro do ambiente competitivo. Também procura identificar os fatores exigidos pelo mercado, características, qualidade, entrega, flexibilidade, preço, e compará-los com o nível de desempenho atingido, ou seja, com a produção, como a produção desempenha os fatores para satisfazer esse mercado. O passo 2 já tem como objetivo avaliar as capacidades de produção, instalação, capacidade de amplitude de processo, o processo em si, os recursos humanos, as questões ligadas à qualidade, políticas de controle, fornecimento de novos produtos.
Seu propósito é identificar a prática concorrente da produção e avaliar a extensão pela qual essa prática ajuda a atingir o tipo de desempenho que foi indicado como sendo importante no passo anterior. O passo 3 trata do desenvolvimento de novas estratégias de produção. Envolve a reavaliação das várias opções que estão disponíveis para a organização e a seleção daquelas opções que melhor satisfazem os critérios identificados nos passos anteriores. Nós vimos então que os processos de estratégia da produção dizem respeito a método ou ao método utilizado para produzir decisões específicas de conteúdo. O processo da estratégia da produção refere-se aos procedimentos que são ou podem ser utilizados para formular as estratégias de produção que a empresa deveria ou gostaria de adotar. Nós veremos agora os processos produtivos de manufatura. Nós procuraremos entender que os diversos tipos de processo geralmente são abordagens para gerenciar o processo de transformação e dependem principalmente do volume e da variedade das saídas desta operação. São esses tipos de processo que, devidamente compreendidos e organizados, vão formar os sistemas de produção. A produção de uma operação de produção contínua, ou seja, um plano de volume e variedade, determina a abordagem geral para gerenciar os processos. Essas abordagens gerais para gerenciar os processos são chamados de tipos de processo. São usados termos distintos para identificar tipos de processo nos setores de manufatura e serviço. Na manufatura, esses tipos de processos são em ordem de volume crescente e variedade decrescente. E podem ser classificados em processo de projeto, que são aqueles que lidam com produtos discretos, usualmente bastante customizados. E com muita frequência o período de tempo para fazer o produto ou serviço é relativamente mais longo, como é o intervalo entre a conclusão de cada produto ou serviço. Portanto, baixo volume e alta variedade são características do processo de projeto. As atividades envolvidas na execução do produto podem ser mal definidas e incertas. Às vezes acabam por modificar ou por se modificar durante o próprio processo de produção. Exemplos de processo de projeto incluem a construção de navios, a maioria das atividades das companhias de construção civil, a produção de filmes, grandes operações de fabricação como as de geradores, perfuração de poços de petróleo, instalação de um sistema de computadores, entre outros. A característica principal dos processos de projeto é que cada trabalho tem seu início e fim muito bem definidos, muito bem delimitado. O intervalo de tempo entre o início de diferentes trabalhos é relativamente longo e os recursos transformadores que fazem o produto provavelmente serão organizados de forma especial para cada um deles. Um outro tipo de processo é o processo chamado processo de Joblin. Este processo também trabalha com variedade muito alta e baixos volumes. Enquanto em processo de projeto, cada produto tem recursos dedicados mais ou menos exclusivamente a ele, nos processos de Joblin, cada produto deve compartilhar os recursos de operação com os diversos outros recursos. Os recursos de produção processam uma série de produtos, mas embora todos os produtos exijam o mesmo tipo de atenção, vai existir diferenças entre si, pelas necessidades de cada um. Exemplos de processos de Joblin compreendem muitos técnicos especializados, como mestres ferramenteiros, de ferramentarias especializadas, restauradores de móveis, alfaiates que trabalham com encomenda, a gráfica que produz ingressos para algum evento social. Esses processos produzem mais itens e usualmente menores do que os processos de projeto. Mas como para processos de projeto o grau de repetição é baixo, então a maior parte dos trabalhos provavelmente será única. Um outro tipo de processo são os processos de lote, ou de bateladas. Frequentemente esse processo pode se
parecer com o processo de jobbing, mas os processos em lote não têm o mesmo grau de variedades do processo de jobbing. Como o nome indica, cada vez que um processo em lotes produz um produto, é produzido mais do que um produto. Dessa forma, cada parte da operação tem períodos em que se está repetindo, pelo menos enquanto o lote, aquele lote específico ou aquela batelada específica, está sendo processada. O tamanho do lote poderia ser apenas de 2 ou de 3 produtos. Neste caso, o processo em lotes se diferiria pouco do processo de jobbing, especialmente se cada lote for um produto completamente novo, totalmente novo. Ao contrário, se os lotes forem grandes, e especialmente se os produtos forem familiares à operação, os processos em lotes podem ser relativamente repetitivos. Por esse motivo, o processo em lotes pode ser baseado em um número maior de níveis de volume e de variedade do que os outros tipos de processos que nós temos. Um exemplo dos processos de lote ou de batelada compreende a manufatura de máquinas, ferramentas, a produção de alguns alimentos congelados especiais, a produção da maior parte das peças de conjuntos montados em massa, como automóveis, por exemplo, e a produção da maior parte das roupas que nós utilizamos. Um outro processo é o chamado processo de produção em massa. São os processos que produzem bens em alto volume e variedade relativamente pequena. Isso é, em termos dos aspectos fundamentais do projeto de um produto. Uma fábrica de automóveis, por exemplo, poderia produzir diversos, milhares de variantes de carros se todas as opções de tamanho, motor, cor, equipamentos extras, acessórios forem levados em consideração. Entretanto, essencialmente uma operação em massa, uma operação essencialmente em massa, porque as diferentes variantes do seu próprio produto não vão afetar o processo básico de produção. As atividades na fábrica de automóveis, como todas as operações em massa, são essencialmente repetitivas e amplamente previsíveis. Como exemplo de processo de produção em massa, tem-se a própria fábrica de automóveis, que eu acabei de citar, a maior parte de fabricantes de bens duráveis, como aparelhos de televisão, a maior parte dos processos de alimento, como fabricantes de pizza congelada, uma fábrica de engarrafamento de refrigerante ou de cerveja, uma operação de produção de CDs, entre outros. Temos também os processos contínuos, que situam-se um pouco à frente dos processos de produção em massa, pelo fato de operarem em volumes ainda maiores e, em geral, têm variedade ainda mais baixa do que esse. Normalmente operam por períodos de tempo muito mais longos, às vezes são literalmente contínuos no sentido de que os produtos são inseparáveis e produzidos em um fluxo ininterrupto. Esse processo também pode ser contínuo pelo fato de a operação ter que suprir os produtos sem uma parada programada. Processos contínuos muitas vezes estão associados a tecnologia relativamente inflexíveis, de capital intensivo com um fluxo altamente previsível. Exemplos de processos contínuos são as refinarias petroquímicas, instalações de eletricidade, siderúrgicas e algumas fábricas de papéis. Cada tipo de processo em manufatura implica uma forma diferente de organizar as atividades das operações, com diferentes características de volume e de variedade. Ou seja, os tipos de processo de operação de manufatura ou serviço são abordagens gerais para gerenciar os processos com relação ao tipo de operação que se é realizada. Nós veremos então agora como se dão os processos produtivos de serviço. Nós necessitamos entender que os diversos tipos de processos tratados na literatura são geralmente abordagens para gerenciar o processo de transformação e dependem do volume e da variedade das saídas de uma operação. São esses tipos de processos que, devidamente compreendidos e organizados,
vão formar o sistema de produção. Como eu já disse anteriormente, nós acabamos de verificar os tipos de processos no setor de manufatura. Agora trataremos então dos processos de serviço, seguindo a mesma metodologia utilizada. Nas operações que envolvem prestação de serviço, há menos consenso sobre os termos dos tipos de processo. Os termos que utilizaremos então, que eu vou descrever na sequência, considerando novamente a ordem do volume crescente, variedade decrescente. O primeiro aspecto que vamos abordar refere-se aos serviços profissionais. Eles são definidos como organizadores de alto contato, em que os clientes despendem tempo considerável no processo de serviço. Esses serviços nos proporcionam altos níveis de customização e o processo do serviço é altamente adaptável. Ele deve ser adaptável para atender às necessidades individuais de cada um dos seus clientes. Muito tempo de pessoal, muitas horas de mão de obra são dispendidos no escritório, na linha de frente, no atendimento aos clientes. A quantidade de tempo e atenção despendida em cada cliente provavelmente significa que a relação de funcionário por cliente é muito alta. Serviços profissionais tendem a ser baseados em pessoas ao invés de equipamentos, com ênfase nesse processo, como verificação de como o serviço é prestado, em vez do produto, ou seja, o que é fornecido. Serviços profissionais compreendem consultores de gestão, advogados, arquitetos, cirurgiões, auditores, inspetores de segurança, alguns serviços especiais na área de computação, de informática. Um exemplo típico seria uma empresa chamada Accenture, que vende o know-how em solução de problema de gestão. Ele vende solução de problemas de gestão, possuído por seu pessoal, o pessoal capacitado a resolver problemas dos seus clientes. Normalmente o problema será discutido primeiro com os clientes, para definir as fronteiras daquele projeto. Cada produto nesse contexto é diferente. O papel do gerente de projetos é criar uma equipe de projeto com a combinação adequada de habilidades para poder atacar aquele problema e resolver aquele problema. Grande parte do trabalho ocorre nas instalações dos clientes, com contato frequente entre os membros da equipe de projeto e do cliente. No outro extremo estão os serviços de massa. O segundo aspecto são as lojas de serviço. Compreendem muitas transações de clientes que envolvem tempo de contato limitado e pouca customização. Esses serviços, em geral, são predominantemente baseados em equipamentos e orientados para o produto, com a maior parte do valor adicionado no escritório de retaguarda, com relativamente pouca atividade de julgamento exercida pelo pessoal que vai estar na linha de frente. O pessoal, em geral, normalmente não profissional, provavelmente tem uma divisão do trabalho precisamente definida e deve seguir procedimentos já pré-estabelecidos. Serviços de massa incluem supermercados, redes nacionais de estradas de ferro, aeroportos, serviços de telecomunicação, livraria, emissoras de televisão, serviço prestado pela polícia, um atendimento de um serviço público, entre outros. Um exemplo são os serviços ferroviários, onde todos movimentam um grande número de passageiros com um grande volume de patrimônio móvel, percorrendo uma imensa estrutura de ferrovias. Os passageiros escolhem uma viagem entre uma série de viagens que são oferecidas. O pessoal do setor de vendas de passagem da empresa ferroviária pode aconselhar ou orientar os passageiros a respeito da forma mais rápida ou barata de sair de um ponto A e chegar num ponto B. Mas não pode customizar esse serviço, colocando um trem especialmente para atender aquele cliente. E por último, os serviços de massa são caracterizados por níveis de contato com o cliente, de customização, volumes de cliente e liberdade de decisão do pessoal, que as posiciona entre os extremos do serviço profissional e de massa. O serviço é proporcionado por meios de combinação de atividades,
dos escritórios, da linha de frente e da retaguarda, né, do pessoal de retaguarda. Pessoas e equipamentos, e a ênfase é no produto e no processo. Lojas de serviço, que compreendem bancos, lojas em ruas comerciais, em shopping center, operadores de excursão de lazer, empresas de aluguel de automóveis, escolas, a maior parte de restaurantes, hotéis, agências de viagem. Um exemplo disso, né, oferecer tanto o aluguel, por exemplo, qualquer empresa que possa oferecer tanto o aluguel como venda de produtos eletrodomésticos, por exemplo, no varejo. Sua gama de produtos é mostrada em seus pontos de venda, enquanto as operações de retaguarda procuram comprar e administrar esses produtos. O pessoal da linha de frente não está lá somente para receber o dinheiro. Tem algum treinamento técnico, né? Ele pode aconselhar os clientes durante o processo de venda daquele produto. O cliente está essencialmente comprando um produto relativamente padronizado, mas será influenciado pelo processo de venda. O vendedor pode influenciar na compra que ele vai fazer, que pode ser customizado no sentido em que as necessidades dos clientes individuais sejam diagnosticadas e atendidas dentro dos limites do número de produtos de operação. O slide 4 nos apresenta os tipos de processo de operação de serviço. Vejam que os processos ligados a muitas variedades e baixos volumes representam serviços profissionais. Já os processos com variedade e volume intermediário representam as lojas de serviço. E por fim, quando temos uma variedade pequena e um volume muito grande, falamos dos serviços de massa. Dessa forma, nós podemos perceber que, como as operações de manufatura, cada tipo de processo em operação de serviço implica uma forma diferente de organização da operação, para que essas possam atender às características também diferentes entre volume e variedade. Neste momento, então, iremos buscar agrupar os conceitos dos processos produtivos ligados à manufatura e a serviço. E faremos isso utilizando a matriz produto-processo. Essa matriz vai nos proporcionar um entendimento da relação entre os diferentes tipos de processo, tanto de manufatura, produção, como de serviço, e suas necessidades, definindo qual tipo de processo a organização pode empregar, o que vai refletir diretamente na operação, ou seja, no sistema de administração da produção que vai ser utilizado neste processo. Muito bem, a figura apresentada no slide 5, a matriz produto-processo, ela mostra a relação entre os diferentes tipos de processo e suas respectivas necessidades de volume e variedade, como eu já disse. Nessa matriz, à medida que o volume aumenta e a variedade diminui, o equipamento especializado e os fluxos de material padronizado tornam-se economicamente viáveis. A matriz representa os tipos ideais de processo, considerando-os em função da variação do custo e flexibilidade. O que não significa que uma organização não possa obter uma outra posição. Lá no nosso caderno didático, nós temos um exemplo da empresa Volvo. Na sua produção de veículos, ela é realizada em pallets móveis, ao invés de uma linha de montagem específica. Isso se dá porque sua taxa de produção é muito mais baixa, o que ocasiona uma redução na velocidade de produção e eficiência daquela linha. Contudo, o seu sistema é muito mais flexível e há um menor controle na qualidade do que numa linha de produção tradicional. A diagonal da matriz representa uma posição natural do custo mínimo de uma operação. Os dois cantos opostos dessa matriz exposta aqui no slide 5, a diagonal natural da matriz, indicam que as organizações que tentarem operar naquelas regiões estão provavelmente fadadas ao fracasso. O canto superior direito reflete uma condição de lentidão para reagir às mudanças de mercado, no qual a organização tenta competir com um alto volume e um baixo custo, utilizando normalmente o processo por projeto, que possui altos custos variáveis e uma capacidade de produção limitada. No canto inferior esquerdo, localizam-se as organizações que anteciparam a venda de volumes maiores de um determinado produto do que o volume real de vendas,
o que ocasiona custos fixos elevados e processo intensivo de capital, processos contínuos. O principal ponto é que tanto nas operações de manufatura como nas operações de serviço, devido à sobreposição dos diferentes tipos de projeto, dos diferentes tipos de processo, as organizações frequentemente podem escolher qual tipo de processo empregar. Essa escolha normalmente terá consequências para a operação, especialmente em termos do seu custo e da sua flexibilidade. A maior parte das operações tende para a diagonal natural, né, da matriz, e poucas operações são encontradas nos cantos extremos dessa matriz. Contudo, como há alguma sobreposição entre os vários tipos de processo nas operações, essas podem ser posicionadas levemente para fora desta diagonal. As operações que estão à direita da diagonal natural têm processos que normalmente estariam associados com menores volumes e variedade maior. Isso significa então que seus processos provavelmente são mais flexíveis do que parecem ser, devido à sua posição volume, variedade real, obtendo como vantagem ao padronizar os seus processos. Por essa razão, seus custos provavelmente são mais altos do que seriam com um processo que estivesse mais próximo da diagonal. Ao contrário, as operações que estão ao lado esquerdo dessa diagonal adotaram um processo que normalmente seria usado em uma situação de maior volume e de menor variedade. Seus processos serão, portanto, superpadronizados e provavelmente demasiadamente inflexíveis para a sua posição de relação entre volume e variedade. Essa falta de flexibilidade também pode levar a custos altos, porque o processo não será capaz de mudar de uma atividade para outra tão eficientemente como um processo muito mais flexível. Muito bem, pessoal, chegamos ao final da nossa terceira videoaula. Peço que a partir de agora vocês procurem realizar as atividades propostas no fórum específico, interagindo com seus colegas de curso e com seus tutores. Não deixem de acessar o ambiente virtual de aprendizagem sempre que possível e participem ativamente das discussões que foram propostas e que são propostas pelos seus professores e tutores. Encontro vocês em uma próxima videoaula. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e bons estudos.